Hey guys, começando mais um vídeo. Esse é o vídeo, a parte 2 do vídeo que saiu há alguns minutos atrás. Então, volta lá naquele vídeo, assiste ele primeiro e depois vem aqui. Bom, galera, eu falei pra vocês que eu ia começar, né, já direto da segunda vez que eu vim... Da segunda vez que eu consagrei o Ayahuasca. E, muito importante dizer, essa segunda vez eu combinei com algumas amigas de ir. Então fomos eu, Giovana e Thaís consagrar o Ayahuasca juntos. E, cara, foi incrível. Primeiro que, estava com amigas, apesar de nós não termos ficado juntos, elas ficaram juntas e eu fiquei separado porque a gente foi num lugar que eles separavam as pessoas que já tinham tido uma experiência das pessoas que não tiveram experiência, pra eu não atrapalhar ali no processo delas e porque amigos se envolvendo, vai querer conversar, primeira vez que vai, aquela coisa. Então, a gente estava separado ali, porém ainda no mesmo ambiente, e a gente se encontrou ali no meio do caminho e no fim também, em outras situações. E cara, essa segunda vez que eu tomei, até comentei, acho que no vídeo anterior, na parte 1, foi muito revelador pra mim. Eu ali entendi muitas coisas sobre minha vida, que são muito pessoais e que eu não vou abrir aqui. E de coisas assim que eu estava fazendo que eu devia parar, que não era pra mim, de caminhos que eu não deveria seguir. E eu parei com esses caminhos, obviamente. Alguns deles, hoje, eu acredito que hoje eu ainda tenho algumas coisas. Se eu voltar a consagrar o Ayahuasca, eu sei que eu vou ser cobrado sobre isso. Mas ali, durante aquela consagração que eu fiz naquele dia, na segunda vez que eu tomei, eu escrevi, eu fui no intuito de escrever, porque eu sou essa pessoa que eu gosto muito de escrever coisas na vida. Sempre que eu tenho, sei lá, algum problema ou algo que eu gostaria de tirar de mim, seja bom ou seja ruim, eu gosto de colocar pra fora e escrever o que eu puder. Só que ali eu entendi, depois que eu li, né, que eu fui embora, que eu li ali direitinho e tudo mais, eu entendi que foi mais uma mensagem. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, assim. Eu tinha escrito isso aqui numa ordem, e depois eu li ao contrário, e eu achei mais interessante ao contrário. Então eu inverti a ordem do texto. E eu vou ler pra vocês agora. O texto se chama Uma Nova Consciência. Bora lá. Ai, gente, tá meio coisa aqui. Cadê meu óculos? Tá meio apagado porque eu escrevi a lápis. Esqueci de passar pra caneta. Pera aí. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Uma nova consciência. O amor para aqueles que nos olham. As coisas parecem iguais porque as deixamos parecer igual. Não deixamos que elas evoluam para algo maior por preguiça. Gente, já tá me cagando tudo. As estrelas refletem o brilho de todos aqueles que se confortam dentro de si. Pois só sabendo valorizar a beleza enquanto pequena ou única em sua própria unidade, a natureza acalma meu mais profundo interior. Seu cheiro, sua beleza, sua força. Gratidão por fazer parte de Gaia. Todos os aprendizados que tive aqui me fizeram entender ainda mais sobre o que se aprende e o que se apega. Assim como tudo em sua vida, é isso, amor. Acalme seu coração. Lembre-se que a paz está sempre com você. O amor e gratidão. Pois bem, aqui estamos todos na mesma viagem, porém com suas visões diferentes. Cada um vivendo como se pode e como se quer. Aqui estamos passando como a água que escorre no rio. Nunca estive tão sóbrio enquanto agora, observando irmãos fazendo transições e acalmando seus corações, tirando deles tudo de ruim que um dia guardaram.
Aqui encontraram amor e se permitem amar. Intenso, né? Ao ver meus irmãos dançando e compartilhando energias positivas, amor, como amor, por exemplo, senti como nunca antes. A vida é como este papel em branco. Tudo podemos escrever e inventar. Tudo que sentimos pode ser exposto e vivido de forma leve. Tudo aqui se faz, bem como sempre houve. Tudo aquilo que procuramos fora já está dentro de nós. Não o fazemos por não conseguir expressar tudo aquilo que sentimos, por não prestar atenção no que sentimos. A vida é bela como é. Os desejos são belos como são. Em torno de nós apenas coisas boas passam e por vezes não notamos. Cara, se vocês não entenderam nada, provavelmente eu também não entendi. Mas o que eu entendi com essa mensagem? Que, velho, a gente tá aqui... Deixa eu tirar meu óculos. A gente tá aqui, a gente veio pra cá, pra esse mundo chamado Terra. Pra essa coisa maluca que a gente tá vivendo aqui, pra essa comunidade estranha que é a humanidade. E a gente às vezes não percebe quantas coisas boas a gente tem à nossa volta. A gente sempre foca naquelas coisas ruins e isso parece muito clichê. E na verdade é mesmo. E por isso que soa dessa forma, né? Mas enfim, tem uma parte aqui... Ai, gente, eu fechei, mas peraí. Achei. Aqui, ó. Aqui estamos passando como a água que escorre no rio. Cara, o que eu tiro disso? Que a vida é uma passagem, óbvio. A gente vê isso sendo falado em todos os lugares. O que é bizarro também eu ter escrito isso sem nem ter entendimento sobre. Mas eu acho que o que saiu disso foi que o rio, ele tem um percurso, certo? Onde ele brota, ele nasce, ele tem a sua nascente. Ele percorre vários caminhos, passando por várias adversidades no caminho, com muitas pedras, com superfícies lisas, com algumas árvores, com algumas plantas. Às vezes ele tem animais dentro dele, às vezes não. Mas às vezes tem vegetações. Também são animais. Ou não. Vegetação é um animal ou não é um animal? Eis a questão. Pra mim é. E aí, porventura tem vegetações, superfícies lisas, areia, enfim, tem N possibilidades de uma diversidade dentro de um rio. E aqui fala sobre passagem? Cadê? Estamos passando como a água que escorre no rio, exatamente. Então, durante toda essa passagem, com todas essas coisas, ele vai e chega ali no ponto final dele, que é onde ele se expande. Ou seja, a gente passa por muitas coisas na vida, porém a gente vai chegar no momento de expansão. Então, quando a gente atinge esse momento de expansão, a gente se abre para novos horizontes. Alguns se encontram com o mar. Outros não aguentam, ou não chegam, ou não tem para onde mais crescer. E ou porventura eles secam e diminuem, ou eles aumentam sua proporção, e aí a gente vai criando outros tipos de vegetações em volta, enfim, a gente vai coexistindo ali com outras coisas. Então, nada mais justo do que explicar essa frase, por exemplo, como os passos da evolução. Ou seja, nós viemos aqui, nós nascemos, nós saímos, nós fomos paridos. Na verdade, tudo começa com... Ai, desculpa, piadas que vem na cabeça. Na verdade, a gente começa já no espermatozoide nadando até o óvulo.
Mas enfim, essa parte não conta porque eu não lembro disso. Né? Não tava lá, não sei se eu sou um pedaço de porra, é ótimo. Não sei se eu sou uma gota de porra. Mas enfim. Ai, gente, eu ligando com coisas sexuais. Freud explica, eu não. Enfim, tudo começa, né, com a gente sendo expelido para o mundo. A gente tendo o nosso primeiro contato com a vida, né, ali. Eu, no meu caso, fiz xixi no médico, vocês eu já não sei. Mas a minha primeira ação foi chorar. Rasgou a placenta. A placenta que chama? O negócio que... Enfim, rasgou a placenta. Chorei, mijei no médico. Pelo menos essa é a história que me contam. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu tava com ódio do médico, porque ele me trouxe a vida. Podia ter deixado morrer, tô brincando. Talvez eu não poderia estar aqui falando sobre a minha vida. Mas enfim, piadas à parte, que eu tô fazendo tanta piada que esse vídeo vai ficar até curto, eu acho. Talvez não, porque eu tenho muita coisa pra falar. Tá, e aí a gente começa a nossa transformação na vida. Que quer dizer o quê? Nós começamos a aprender as coisas. Ou seja, até ali, sei lá, os 5 meses de idade, eu, por exemplo, não fazia nada. Eu só mamava e dormia, como qualquer ser humano nos primeiros meses de vida. A partir dos 6 meses, 6 anos é ótimo. A partir de 6 meses eu comecei a falar, porque, né, a gente vai começando a observar. Cara, eu queria muito saber explicar, ou que tivessem estudos científicos falando sobre esses primeiros dias de vida, porque é bizarro entender e tentar entender como é que uma criança de 6 meses começa a imitar os pais, né? E aquela coisa, né? Criança, a maior forma dela se desenvolver é imitando, é olhando e reproduzindo. Então isso pra mim é muito louco. Provavelmente já deve ter algum estudo científico sobre isso, porém eu queria alguma coisa mais voltada pra psique de uma criança, né? Porque isso não tem como saber. Pode fazer N estudos de várias formas, não tem como saber como é que a mente começa a entender as coisas. Existe aquela história do penso logo existo, óbvio, né? Mas aí a gente vai pensar com que idade, tá ligado? Então, ali quando criança, a gente tem essa imagem de que as coisas vão acontecer, não existe isso. Então é muito louco. É bem louco. Ai, eu adoro, gente. Falar sobre a vida me instiga. Mas enfim. E aí a gente começa os nossos processos, né? Como eu disse, eu comecei a andar com... Andar ou falar? Eu comecei a falar com 6 meses. Algumas palavrinhas, nada demais. Eu acho que eu fui andar com 9, alguma coisa assim. Gente, eu posso estar falando um monte de merda aqui sobre isso, tá? Não sei, mamãe me salva depois. Mamãe, escreve aqui na descrição quantos anos eu comecei a falar e quantos meses eu comecei a falar e quantos meses eu comecei a andar. Não faço ideia. Ou anos também, né? Pode ter sido com um ano e meio, sei lá. Enfim. Aí dentro desse processo, a gente chega ali mais ou menos na idade dos 7, que a gente já começa a entender algumas coisas. Eu tenho muitas memórias ali dos meus 7 anos. Antes disso, tenho pouquíssimas memórias. Tenho algumas memórias traumáticas. Sei lá, de quando eu fiquei internado no hospital. Ou outras coisas que talvez eu não queira nem citar aqui. Enfim, só coisa... Tragédia. Tragédia de saúde, essas coisas. Tive muito até os 7 anos. Depois dos 7 anos, a minha vida começou a mudar. Porque eu fui morar em outro lugar, enfim. Tem toda uma história que eu posso contar aí durante nos papos sobre a vida. Posso fazer aí um storyline em ordem cronológica? Talvez, não sei. Eu já tô até perdido nesse vídeo, não sei nem mais o que eu tô falando. Mas tô falando. Tô jogando aqui pra vocês. Tudo isso que sirva pra alguém, porque... Pra falar a verdade, eu não sei nem porque eu tô falando. Porque eu comecei lá falando sobre outras paradas e agora eu tô aqui falando sobre outras. Que não tem quase nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque eu estou falando sobre jornada, né? E... eu queria arrumar algumas analogias dentro disso, porque eu já acabei esquecendo coisas que eu já falei no começo do vídeo, entendeu? Mas enfim. Essa jornada
né, do crescimento, desenvolvimento, né? A gente tava falando sobre o rio, lembrei agora. Crescimento, desenvolvimento, nascimento, crescimento, desenvolvimento. E isso é muito importante, o desenvolvimento. Uma vez que a gente começa a se desenvolver, que a gente não tem nem memória sobre isso, né? Porque a gente começa a desenvolver nos primeiros dias de vida, né? A gente nasceu, a gente já tá começando a se desenvolver. Porém, a gente desenvolve cada coisa no seu ciclo, né? Hoje, o único ciclo que a gente conhece é o ciclo de aniversário, né? Que marca a data do nascimento, e isso é até um ciclo de uma festa, de um, sei lá, de um apreço que a gente tem pela vida, a gente usa isso. Porém, todavia, entretanto, nós temos ciclos de vida realmente, né? Que a cada ponto da nossa vida, a gente tem um grande entendimento sobre alguma coisa e essas coisas acabam mudando a nossa vida para outros rumos. Só que a gente não para pra pensar nisso. E o que é muito bizarro, porque a gente tem esses momentos quase todos os dias. Cada dia eu vivo um ciclo diferente. E isso é muito bizarro. Porque a partir do momento que eu comecei a entender todas essas coisas que eu escrevi ali e outras coisas que eu vim desenvolvendo em mim ao decorrer, né, desse tempo, desde que eu tomei o ayahuasca a segunda vez, e desde o tempo que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, que já aí, né, 2018 pra cá, eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, né? Porque antes eu não tinha perspectiva nenhuma, sempre tive uma relação saudável com a morte, assim, porque eu cresci vendo pessoas morrerem desde 2012, ou antes até, se eu não me engano. Acho que 2012 que foi a maior quebra pra mim, que foi quando meu avô faleceu. Que foi bizarro, eu lembro até hoje o dia, o fatídico momento em que ele tinha acabado de falecer, porque eu estava, enfim, vivendo coisas loucas na escola. Então eu lembro com muitos detalhes desse fatídico dia. Dia 12 de março de 2012. Nossa, enfim, não vou entrar muito nesse assunto não, senão daqui a pouco eu tô me esvairando em choro. E, meu, é bizarro. É bizarro como a cada dia que passa a gente tem um apreço diferente pela vida. Porque há alguns anos atrás eu não tinha apreço nenhum pela vida, né? Eu estava vivendo num estado bem crítico, que eu não queria estar aqui. Hoje eu faço muitas piadas com isso, porque a minha forma de sobrevivência é sobre piadas. Sou sagitariano também, então a graça me convém pra muitas coisas. Então eu faço piadas de suicídio. Faço assim. Não tô nem aí. Se explodir, pode ser que me cancele. Foda-se, não tô nem aí. É a minha forma de lidar com a minha prévia falta de vontade de viver. Que hoje eu tenho muita e até de sobra. Vontade, no caso, de viver. Então, eu percebi, né, voltando. Eu percebi que, cara, a vida tem uma constante mudança invariável e variável. Por que invariável? Porque a vida te impede de não mudar. Isso é muito interessante. Porque enquanto você estiver vivo, você está mudando. Seja na aparência, seja nas perspectivas que você tem sobre a vida, de vontades que você tem, de novos objetivos que você cria, de novos trabalhos que você tem, que você gera novos conhecimentos, de coisas que você estuda. Enfim, N possibilidades para aprendizado e crescimento em várias etapas da vida e em vários tipos de aspectos. Em vários, inúmeros. Enfim, eu posso aprender como se faz uma garrafa, eu posso aprender como se faz um óculos, eu posso aprender a como me vestir melhor, eu posso aprender a como fazer uma arte, eu posso aprender a como usar o meu corpo para produzir arte. Enfim, tem N possibilidades na vida de várias mudanças e perspectivas. E conhecendo essas outras perspectivas, você se abre para novas perspectivas. Perspectiva é uma palavra meio difícil de falar, né? Ainda mais quando você fala 550 vezes, fica complicado. Mas enfim, galera, acho que eu vou partir pro fim aqui. Porque tá ficando grande esse vídeo também. Travei. Então, galera,
ao mudar de perspectiva, a gente encontra no nosso caminho novas virtudes. Virtudes essas que nos levam a entender que certas coisas na vida não valem a pena ser vividas. E isso é muito interessante, porque a gente começa a ter entendimento das coisas que a gente pode viver, que a gente quer viver. Algumas, sinto dizer, mas não dá pra fugir. Ou vai ou racha. Aquelas coisas na vida que são situações tão complexas que você precisa viver e sobreviver a elas. O que é muito foda. Mas muito interessante ao mesmo tempo. Porque quando você se depara com uma coisa tão complicada que você fala, não quero viver isso, não quero fazer isso, não quero participar disso, não quero que isso aconteça na minha vida. Por um breve momento, aquilo até que vai tá tranquilo ali e você vai se safar daquilo. Mas 2 meses depois, 1 mês depois, aquilo vai bater na tua porta. 1 ano depois, seja lá o tempo que for, aquilo vai bater na tua porta. Então uma mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês é: não fujam dos seus problemas. Porque eles voltam. Não adianta fugir. Não dá. Eles vão voltar. Quanto mais você finge que o problema não existe, mais ele aumenta. E é por isso que existem os traumas, né? Porque os traumas são, geralmente, coisas que a gente não resolveu. O que é bem louco. Porque algumas coisas psicológicas... Algumas não, várias, né? Várias coisas psicológicas, geralmente, são coisas que a gente não resolveu. E aí elas se tornaram traumas, porque a gente não resolveu. Então, tendo aquilo mal resolvido na nossa vida... Porque depois do trauma, vamos lá, vou explicar. Ai, gente, é muito complicado falar isso em 10 minutos, eu já tô em 25. Depois do trauma, a escolha de viver aquilo como algo ruim e não tirar aprendizados daquilo é nossa. Se eu ficar me martirizando sobre tudo que acontece na minha vida, oh meu Deus, isso é um trauma, oh meu Deus, isso é um trauma, oh meu Deus, isso é um trauma, a gente não consegue viver. A gente trava. E aí a gente entra num looping vicioso, numa roda desgraçada e horrorosa de ficar reclamando de tudo, e de que nada tá bom, e de que as pessoas estão tentando fazer coisas com a gente, enfim, e a gente acaba replicando isso nas pessoas, né? A gente começa a traumatizar outras pessoas por ser traumatizado. E na verdade, é basicamente isso que está acontecendo no mundo inteiro. Mas enfim, ai galera, eu vou pedir essa desculpa, mas não tô conseguindo achar conclusão pra esse vídeo. É muito difícil. Eu começo a falar uma coisa, depois eu entro em outra, depois eu entro em outra, depois eu entro em outra. O ayahuasca já foi com Deus, já foi pro beleléu. Não consegui falar realmente como foi a minha experiência, mas falei, né, algumas coisinhas aí, citei um negócio que eu escrevi. Mas, de fato, não falei sobre a minha experiência. Porém, todavia, entretanto, eu estou com muita vontade de fazer outra consagração. Então, talvez eu filme. Acho que não. Acho que melhor não filmar. Porém, eu faço um vlogzinho indo. Aí eu faço um vlog. Aí eu continuo esse vlog, né? Depois, finalizando todo o processo que eu já tiver voltado pra essa realidade, eu falo ali, eu converso com vocês até pra ter registrado algumas coisas pra mim também, que aí eu posso escrever depois. E aí eu compartilho com vocês. De uma forma mais genuína, vamos dizer assim, porque eu contar agora não é tão genuíno, porque isso aconteceu há mais de 1 ano atrás. Mais de 1 ano e meio. Primeira vez foi... Não, gente, vai fazer quase 2 anos já. Mas enfim. Enfim. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque eu estou perdido nas minhas ideias. Eu não sei mais o que eu estou falando. É vergonhoso, mas isso acontece. Porque eu não fiz um roteiro. Eu só vim aqui falar porque eu tava super animado com os vídeos que eu encontrei. E eu falei, putz, mano, eu vou gravar. E aí eu vim aqui, não escrevi nada, não botei um roteirinho do que eu falo.
até onde eu falo, não sei o que, não fiz. Geralmente eu não faço também. Eu gosto dessas coisas genuínas que simplesmente acontecem. É muito do meu eu. Mas enfim, eu vou finalizar por aqui. Esses vídeos vão continuar. Eu quero ter esse lugar aqui no canal de sentar aqui e falar sobre a vida, falar sobre as minhas idealizações, sobre o que eu espero e o que eu não espero das pessoas, do ser humano, não das pessoas, né, que estão à minha volta, mas sim do ser humano em geral. Na verdade, eu não espero nada. Mas enfim, é sobre isso. É até aqui por enquanto. Eu vou continuar essa série, não sei se semanalmente, um videozinho por semana. E vai ser basicamente isso. Talvez um videozinho por semana, talvez quando eu tiver insights de coisas legais pra falar, ou... não sei. Quando eu sentir que eu quero falar alguma coisa, eu venho aqui e falo. E a gente faz aquele sobre a vida. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, minhas redes sociais estão na descrição, minha rede social vai aparecer aqui pra vocês. Ativa o sininho, entra no meu site, vai ter cupom de desconto aqui na descrição também. E é isso, guys. Muito obrigado. Evoluam e sejam felizes. Roubei a frase do Vitor Liberato. Evoluam e sejam felizes. E é com essa que eu vou. Já diria Lorelai Fox. E é nessa que eu vou. Um grande beijo. E é nessa que eu vou. Grande beijo. Tchau.